A corrida pré-eleitoral de 2026, o presidente da Assembleia Legislativa, Romeu Aldigueri, deflagrou uma mobilização de prefeitos e lideranças municipais em apoio ao nome do atual deputado federal Eunício Oliveira, do MDB, para o Senado. Uma candidatura que pode ser viabilizada na aliança com o PT, PSB e partidos que integram a base de apoio ao governo Elmano de Freitas. Quem tem detalhes sobre essas declarações de Romeu Aldigueri, feitas durante encontro do MDB na região da Ibiapaba, é o repórter Sátrio Salles. Um novo fato político na corrida pré-eleitoral ao Senado no Ceará. O presidente da Assembleia Legislativa, Romeu Aldigueri, deflagrou durante o encontro regional do MDB, no município de Viçosa do Ceará, um movimento de prefeitos e lideranças municipais em apoio ao pré-candidato a deputado federal Eunício Oliveira. A pré-candidatura do deputado federal Eunício Oliveira ao Senado nas eleições de 2026. Com declarações enfáticas, Romeu sepultou as especulações de que poderia ser candidato ao Senado e assumiu uma articulação que pode unir ainda mais o PT, PSB e MDB, além de demais partidos que hoje apoiam o Palácio da Abolição na disputa ao governo e ao Senado. Para Romeu Aldigueri, os cearenses irão corrigir um erro histórico e em 2026 serão mobilizados para eleger Eunício senador. Aldigueri disse ainda que ao longo de 8 anos no Senado, Eunício ajudou o Estado na gestão do então governador Camilo Santana e viabilizou recursos do orçamento da União para todos os 184 municípios do Ceará, independente do partido ao qual o prefeito ou prefeita estava filiada. Com redação do site Ceará Agora, Sátiro Salles. Jornalista Beto Almeida, o presidente da Assembleia Legislativa, Romeu Aldigueri, foi enfático nessa defesa do nome de Eunício Oliveira e chegou a chamá-lo de futuro senador da República. Esse debate que é interessante em torno do Senado, porque mostra claramente o quanto que essas duas vagas vão movimentar os bastidores e que anda longe ainda, Luzinor, de um consenso. É bom que se diga isso. A novidade aí foi o fato de que Eunício Oliveira foi lido de forma até surpreendente no centro das atenções pelo presidente da Assembleia Legislativa. O presidente da Assembleia Legislativa, que até pouco tempo se colocava como um dos possíveis pré-candidatos, mas a gente sabe que o Aldigueri é de fato candidato a deputado federal. Mais que isso, o Aldigueri é um defensor, por exemplo, da vaga do senador Cid Gomes, do próprio Cid Gomes, para concorrer ao Senado. Ou seja, na leitura de Aldigueri, na realidade, as duas vagas já estariam pré-definidas. Uma seria de Cid Gomes, ou de quem ele indicar, no caso, o Júnior Mano. É um processo ainda. O outro é esse de Eunício Oliveira. E ele faz aquela questão, Luzinor. Ele diz que o Ceará deve esse reconhecimento a Eunício Oliveira, porque Eunício não foi reconduzido na sua vaga ao Senado. Jornalista Beto Almeida, realmente nós estamos tentando ouvir aqui o Romeu Aldigueri. O Ceará perdeu uma grande oportunidade. Não existe na história moderna do século XX para cá um homem que tenha trazido mais recursos para o estado do Ceará e para as prefeituras municipais do que Eunício Oliveira. Ajudou a todos e a todas, ajudou. Eu era prefeito de Granja e ele ajudou sem olhar a quem. Mandou recursos a 184 cidades do Ceará e ajudou muitíssimo, então, governador, hoje ministro da Educação, Camilo Santana. O Ceará deve muito a você e os cearenses irão reparar esse erro histórico, porque colocaram lá uma pessoa que não ajuda o Estado, não trabalha pelo Estado e são 7 anos de marasmo. E nós queremos senadores que nos representem e o troco será dado nas urnas, lhe recolocando no Senado Federal ano que vem. Jornalista Beto Almeida, estão aí as palavras de Romeu
Aldigueri, que, repito, né, declarações que surpreenderam nos bastidores políticos, porque até então Romeu era citado como pré-candidato, embora tenha dito em uma entrevista na região norte, em Sobral, que o projeto dele é ser deputado federal. Então, dessa vez, com essa posição de Romeu Aldigueri, Eunício Oliveira, pelo jeito, está no jogo a caminho de uma candidatura ao Senado em 2026. Concordo plenamente. Eunício está no jogo, Luciano, nessa disputa por essas duas vagas que estão abertas aí para o Senado nas eleições de 2026. E isso, naturalmente, com essa declaração tão enfática do presidente da Assembleia, Romeu Aldigueri, Eunício, que foi reconduzido nesse final de semana por mais 3 anos, para a presidência do Diretório Estadual e a executiva do MDB aqui no Ceará, ele chega nessa posição, dizendo, agora de forma mais legitimada, vamos dizer assim, porque tinha um outro, olha, o Aldigueri é do PSB, ele não é do MDB. Ele é exatamente uma pessoa que está ali dentro do arco de aliança, da base de apoio, mas foi dele essa importante declaração. Então, isso dá força, isso dá ânimo e, principalmente, torna esse cenário ainda em relação à definição para 2026 de quem serão os candidatos da base para o Senado ainda mais nebulosos. Claro, eu acho até que nesse aspecto dificulta também a vida de um outro membro que está dentro dessa base, que é exatamente o deputado federal José Guimarães, que até então vinha trabalhando, demonstrando força política, mas olha, isso claramente deixa Guimarães numa situação, eu diria, um tanto quanto delicada nessa disputa que está sendo travada aí para as vagas ao Senado em 2026. Com a força agora retomada, naturalmente demonstrada por essa declaração do Aldigueri em relação ao Eunício, e lógico, pela segunda vaga, que, ao que tudo indica, pertencerá a Cid Gomes, seja ele ou seja quem ele indicar. Jornalista Beto Almeida, para finalizar, tem agenda na Câmara Federal com votação de requerimento hoje para a inclusão na pauta do plenário de um projeto de resolução que trata sobre o aumento do número de deputados federais para a legislatura de 2027. O Ceará será beneficiado? Tem sim, Luciano, tem sim. E olha só, é hoje, viu, a votação desse regime de urgência da comissão especial que vai tratar exatamente da tramitação da PEC, do projeto de emenda à Constituição, que aumenta o número de representantes no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados especificamente. Por que isso, Luciano? Por que essa pressa? Porque o presidente Hugo Mota diz o seguinte, olha, há tempos que de fato precisa ser feita essa adequação em relação aos dados do último censo do IBGE, e o número de representantes na Câmara dos Deputados, ela varia conforme os estados também vão aumentando ou reduzindo a sua quantidade de habitantes, de moradores, a população. Nesse aspecto, por exemplo, uma das questões aqui é da maneira como foi, se for levar ao pé da letra, Luciano, a recomendação do IBGE, vai ter estados, por exemplo, que vão perder número de cadeiras, outros vão ganhar. O Ceará, por exemplo, é um dos que ganha. Mas qual é a proposta hoje que está em discussão? É uma onde diz o seguinte, nenhum estado deverá perder cadeiras. Eles podem até não acrescentar nenhuma cadeira, mas perder jamais. É repor o que está sendo proposto hoje em relação à população de cada estado. Então, para isso, esse projeto precisa ganhar velocidade. Para ganhar velocidade, deverá ser aprovada hoje o regime de urgência na comissão especial que vai tratar exatamente dessa PEC, aumentando então o número de cadeiras. Então a gente passará, o Ceará especificamente, de 22 para 23 deputados federais a partir do ano que vem.